Salve, salve pessoal, Rift Week na área. E eu tenho certeza, você já tentou colocar um cardume de algum peixe no seu aquário e descobriu que não é nada fácil, a gente não tem muita opção, pois o programa de hoje vai te dar uma dica. Um peixe que é possível fazer harém, ou seja, ter vários indivíduos dentro de um mesmo aquário. Fica com a gente que hoje o programa é sobre a Antis comipinis. A Antis comipinis tem um dimorfismo sexual aparente entre o macho e a fêmea, e inclusive o macho é maior, ele chega na natureza aos 15 centímetros, enquanto a fêmea em geral para em torno dos 7 aos 10 centímetros. A Antis comipinis é um daqueles peixes icônicos dos recifes de corais do Indo-Pacífico. Qualquer documentário ou quem já mergulhou lembra de ter visto milhares desse peixe alaranjado nadando acima dos corais em busca de plâncton. São peixes que gostam de uma corrente relativamente forte e que buscam um abrigo em tocas em rochas. Geralmente eles não se afastam muito do recife exatamente para poder retroceder e se esconder em caso de ser ameaçado. A Antis comipinis é um peixe harêmico, isso quer dizer que um macho domina um território com várias fêmeas, e ele vai agredir outros machos que porventura tentem se aventurar pelo seu território. É comum também que o macho dê pequenas corridas em relação às fêmeas e que as fêmeas maiores também deem algumas corridas em relação a fêmeas menores como uma demonstração de dominância. Em aquários é muito importante lembrar desse conceito de harém. A gente só pode ter um macho, mas pode ter diversas fêmeas. Muito cuidado, porque uma ântia que é muito agredida, ela tende a se esconder em meio às rochas e não sai para nada, nem mesmo para alimentar. Isso quando ela não acaba pulando e indo parar fora do seu aquário. Felizmente, existe uma diferenciação clara entre o macho e a fêmea, existe um dimorfismo sexual. Os machos são maiores e mais avermelhados, têm uma cor mais carmesim, e o primeiro espinho, o primeiro raio dorsal, ele é bem longo. Já as fêmeas são mais alaranjadas e não crescem tanto quanto o macho. Vale a pena então fixar. As ântias são muito assustadiças e qualquer coisa acabam pulando para fora do aquário, por isso uma tela é mandatória. Mandatório, que é obrigatório, não facultativo, indispensável. A alimentação é o grande desafio para quem quer manter ântias. Eles são animais planctívoros e muitas vezes no início só alimentam-se de plâncton cultivado e algumas vezes de artêmias vivas eclodidas e enriquecidas. Se for possível, é bastante recomendado que você mantenha um refúgio de macroalgas, onde pequenos seres podem se multiplicar e as larvas ou pequenos indivíduos podem acabar indo parar no display e servindo de um plâncton, um alimento para essas ântias. Quando eles se adaptam ao cativeiro, após algum tempo, podem acabar aceitando alimentos congelados, como mises, ovos de peixe, artêmia congelada, ou mesmo alimentos para carnívoros, como ciclopes e calanos. No caso da Antis comipinis e algumas outras ântias mais resistentes, elas podem acabar também aceitando rações. Mas lembre-se, a boca delas é bem pequena, então se você for usar ração em pellet, por exemplo, tem que ser pellet bem pequeno também. Tem um detalhe importantíssimo. Ântias estão acostumadas a se alimentar durante o tempo todo. Na natureza, elas acordam cedo, passam o dia inteiro capturando plâncton e também vão dormir cedo. Em aquários, o ideal é que você alimente elas várias vezes ao dia. Algumas espécies precisam ser alimentadas de 4 a 6 vezes ao dia, mas esse comipinis é um pouco menos exigente. Você até consegue mantê-la alimentando entre 2 a 4 vezes ao dia. Você já sabe, mas não custa lembrar. Só escolha um indivíduo que esteja saudável e se alimentando bem. Em ântias, isso é mandatório. As ântias são peixes frágeis e assustadiços. O ideal seria que você mantivesse somente ântias no seu aquário, um harém delas. Mas se for escolher outros indivíduos, sempre dê preferência a indivíduos que são mais pacíficos, nada agressivos e menos agitados. Lembre-se que uma ântia muito assustada, ela pode se esconder e não sair para alimentar ou acabar pulando. Por outro lado, tem que lembrar também que existe agressão intraespecífica. Lembre-se, as ântias são harêmicas, você só pode ter um macho, mais machos vão acabar brigando. E pode também haver agressão entre o macho e as fêmeas e entre as fêmeas maiores e outras menores. Se por um acaso você perceber que algum indivíduo está ficando só escondido, ele não sai nem para alimentar, é melhor separá-lo logo e botar em algum aquário isolado para que ele possa se recuperar, senão a maior probabilidade é que ele vai acabar falecendo dentro do seu aquário. Como existe esse risco de agressão intraespecífica, o ideal é que você tenha o maior número possível de ântias. Assim, se você tiver alguma agressão, ela vai ser distribuída entre os diversos indivíduos e você não vai ter um que seja mais focado e que acabe sofrendo mais.
E squamipines podem ser também muito chatas com outros animais que sejam planctívoros e pequenos, como por exemplo firefishes, alguns tipos de wrasses ou mesmo outras antias. Já em relação aos corais e outros invertebrados, aí você pode ficar tranquilo, as antias são reef safe. O tamanho ideal de aquário para squamipines é de pelo menos 200 litros, com uma circulação moderada e intensa e um layout com várias tocas para que elas possam se esconder. Se você quiser manter um harém, mais indivíduos, aí o ideal é que você tenha pelo menos 400 litros. Um erro comum em relação às antias squamipines é interpretar mal a frase: as antias squamipines são as antias mais fáceis de se manter. Isso de forma alguma significa que elas são fáceis. Muito pelo contrário, antias em geral são muito difíceis de se manter e algumas são praticamente impossíveis em pequenos sistemas e em aquários. As antias squamipines podem ser consideradas de moderadas a difíceis para manutenção e não são indicadas para um aquarista iniciante ou para aquários recém-montados. A primeira curiosidade a respeito das squamipines é de que as antias pertencem à família Serranidae, ou seja, são parentes das garopas, mais especificamente à subfamília Antiinae. As squamipines nem são antias verdadeiras, elas não pertencem ao gênero Antias, de onde foram retiradas em 1981. As antias verdadeiras são do Atlântico Norte e do Mediterrâneo. As squamipines pertencem ao gênero Pseudantias, ou traduzindo, falsas antias. As squamipines são hermafroditas sequenciais protogênicos, aquela história que a gente já conhece. Elas nascem fêmeas e as maiores dominantes acabam virando machos de acordo com a necessidade ambiental. Então, se você quiser ter um harém no seu aquário e não estiver conseguindo um macho, basta comprar várias fêmeas. Uma outra curiosidade é a respeito do Blennium midas. O formato e a cor dele é exatamente para mimetizar as antias squamipines, e alguns indivíduos acabam vivendo em meio aos cardumes, aos haréns de antias. Então é muito curioso e muito interessante você manter esses indivíduos em conjunto dentro do seu sistema. Vamos então à nossa ficha Reef Show com as características da Pseudantias squamipines. Em uma escala de 0 a 5 a gente vai classificar assim: beleza, 3,5. Dificuldade, 4. Agressividade, 2,5. Mas em relação às outras antias e peixes pequenos, a gente pode até considerar mais agressivo, poderia dar até uma nota 3,5. Custo-benefício, 2. Recomendado para nanos? Não. Reef Safe? Sim. Recomendado pelo Reef Show? Sim, mas apenas para aquaristas experientes e com aquários grandes e maduros. Bom pessoal, esse foi o nosso Reef Show Week a respeito da Antias squamipines. E já que a gente falou a respeito dele, não esquece de clicar no card aqui em cima e conferir o nosso Week também a respeito do Blennium midas. Não se esquece da nossa rotina. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e a gente se vê no próximo Reef Show Week.